to be or not to be? That is the question, whether it is normal in the mind for the men that suffer the slings and arrows of hope. Olá, senhores! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta! E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa peça clássica que provavelmente todo mundo conhece de uma forma ou de outra, que é Hamlet. A gente vai falar sobre o filme Hamlet, e a gente vai falar sobre Ofélia, né, e a música da Taylor, The Fate of Ophelia, que a gente vai discutir alguns apontamentos aqui dentro. Então vamos lá. No último vídeo, eu falei dos filmes indicados ao Oscar, né, e eu falei de Hamlet. E que uma das coisas que me incomodou sobre Hamlet é que a história que acontece com o personagem do Shakespeare, que é dita como se fosse inspiração para ele escrever Hamlet, não tem nada a ver com Hamlet, né? E aí vocês podem virar e falar, Alice, mas é porque eu não li Hamlet, eu não conheço, eu nunca vi um filme de... Rei Leão. Você já viu Rei Leão? Rei Leão é Hamlet. É puramente Hamlet. Hamlet começa com o fantasma do pai, né, do Hamlet, que é o antigo rei da Dinamarca. A primeira frase da peça é quem tá aí? Who's there? A Fernanda Torres tem um texto maravilhoso sobre atuação, para quem se interessar, que chama Um Doce Instável de um Tigre, em que ela fala que essa é a pergunta básica para o ator. Quando você sobe no palco, quem é você? Quem tá aí? Então, nossa, acho essa referência da Fernanda Torres maravilhosa. Mas, então, volta. E aí, a gente tem esse fantasma que vai aparecer para o Hamlet, filho dele. E falar, filho, escuta só. Teu tio me matou. E aí, você vai voltar lá pra Dinamarca. E tu vai matar o seu tio como vingança. E aí, o Hamlet fala, show, bora. A gente tá falando de uma tragédia. Então, vamos entender uma coisa aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal que chama Ainda é Possível Escrever uma Epopeia, em que a gente discute como a narrativa anterior à Era Moderna contemporânea, Era Moderna no sistema artístico, tá? Não no sistema necessariamente histórico. Mas como a ascensão do romantismo e a ascensão desse sujeito romântico, especialmente, marca o fim da possibilidade de narração de uma determinada forma. Inclusive, a gente vê a ascensão do drama no teatro. Porque antes a gente não tinha drama, a gente tinha tragédia e a gente tinha comédia. E hoje em dia a gente não tem mais tragédia. Então qual é a diferença entre uma tragédia, como é tipo Rei, Antígona, Hamlet, e um drama? Primeiramente, no drama, a gente tem um sujeito, Deus está morto. Vamos entender o que quer dizer que Deus está morto. A gente tem um sujeito no romance ou no drama que é dono do seu próprio destino. A gente muitas vezes vai acompanhar esse personagem, né, Robson Crusoe e tal, e as escolhas dele vão levá-lo a um determinado desfecho. Isso não acontecia nas tragédias. Nas tragédias existe o destino. E o destino guia tudo o que vai acontecer. Isso é muito claro na literatura grega, se a gente pensa em Édipo Rei, se a gente pensa em Antígona. Não tem como fugir do destino. Não são ações individuais, ações de pessoas que vão alterar o caminho das coisas. E nas tragédias todo mundo morre no final. Então isso é o spoiler de Hamlet, todo mundo morre no final. Então é um sistema de escrita muito diferente do nosso. Por que a gente fala tanto de Shakespeare? A gente fala de Shakespeare porque dizem que, em termos literários, ninguém nunca criou nada desde Shakespeare. Desde ele são só adaptações e reescritas em torno do que Shakespeare já tinha feito. De um ponto de vista artístico e de atuação, a gente fala que todos os sentimentos estão em Shakespeare. Então o repertório completo de Shakespeare é um ator que teve contato com todos os sentimentos possíveis à existência humana. A ideia de que Deus está morto é que essa ordem, o destino segue dessa forma, é assim que as coisas acontecem, blá blá blá, acabou. Agora o ser humano muda seu próprio caminho, agora a gente tem possibilidade de alterar o futuro, que é muito importante pra gente, né? A visão trágica de mundo impede que a gente possa orquestrar qualquer mudança, que a gente possa pensar outros futuros possíveis, né? A gente tem um vídeo aqui no canal Super Preciado em torno disso. E aí o que acontece? O Hamlet vai atrás dessa vingança, e aí tem a Ofélia, que acabou de perder o tio, né? O pai do Hamlet, é a prima de Hamlet. E falam pra Ofélia que o Hamlet é apaixonado por ela. E ela fica tipo, ai, o Hamlet é apaixonado por mim. Vamos lembrar que a Ofélia já começa com o tio morto, né? A Ofélia só se dá mal nesse negócio.
E aí ela ouve que o Hamlet é apaixonado por ela, sendo que o Hamlet não é e nunca falou isso. Inventaram isso na cabeça dela. E aí, eventualmente, ela enlouquece e acaba caindo num lago e morrendo afogada. E aí isso aqui vai ser um ponto muito importante quando eu chegar lá no destino de Ofélia. Mas olha só, ela não se mata. Ela cai no lago e morre afogada. Guarda isso aqui, depois a gente volta lá. E aí o Hamlet vai orquestrar a vingança dele e tal, aí descobre, aí tem um monte de rolê, aí todo mundo morre. Show, maneiro. É uma história de vingança. É uma história de amor, é uma história de família, mas é, acima de tudo, uma história de vingança. E aqui eu trago de volta Hamnet. Não tem nada a ver, né? Com o que acontece com o personagem do Shakespeare. E aí, eu não vou dar spoiler de tudo que acontece em Hamlet. Eu acho que nem tem esse negócio de, é um plot twist, eu queria saber e tal. Mas ele perde um filho. E aí ele dá uma desvairada e tal, e acaba escrevendo Hamlet. Tem um momento que eu falo, chique, maneirão, que é quando ele tá fazendo o monólogo do ser ou não ser, eis a questão. Para a alma, o que é mais nobre, suportar os dardos e as facas da ultrajante sorte, ou contra um mar de erros se erguer, aniquilando-o. E aí, esse monólogo é um momento quando ele fala to die, to sleep, morrer, dormir, dormir, morrer, dormir, sonhar talvez, e nos sonhos. Nesse momento, o Hamlet está decidindo se ele vai se matar ou não. E aí, a gente entende essa dor profunda de um pai que passa por isso e escreve isso. A gente tem um momento muito ator em que o Hamlet está dirigindo atores dele e ele fala, decora a fala do jeito que ela é escrita. E a gente fala muito isso de Shakespeare. Se você é um ator que está fazendo uma peça shakespeariana, com texto shakespeariano, você não pode mudar as palavras. Porque é escrita em verso, é escrita com rima, é escrita com métrica bonitinha do verso ali, então você não pode mudar. Então tem um momento muito ator ali no filme. Mas aí nessa questão do luto, da perda, eu falo, ok, entendi o paralelo. Mas daí, pra ele escrever Hamlet por causa de ter perdido um filho, eu fiquei meio... Mas é vingança, não entendi o que tem a ver. E aí Jake tá colocando, tem essa proposta de o filho dele que morreu, na verdade, tá vivo, né? É o Hamlet. Enquanto ele morreu porque ele é o fantasma. Eu não entendi essa inversão também. Eu fiquei tipo, mas o que o filho dele tá se vingando, sabe? Tipo assim, é uma metáfora pra ele ter morrido porque ele perdeu o filho e ele queria que o filho estivesse vivo. Isso não tem nada a ver com Hamlet, sabe? Então, me incomodou um pouco essa questão. Que é o que eu acho que o Valor Sentimental fez brilhantemente. Eu tenho pra mim que o Valor Sentimental fez o que Hamlet tentou fazer. Que é pegar essa proposta artística de eu vou tomar algo da minha vida e transformá-la em arte, numa arte que não é diretamente aquilo que eu fiz, mas tem um traço ali que você percebe de onde está vindo essa arte. O Valor Sentimental faz isso muito bem. Hamlet, pra mim, aí foi onde errou. E aí, pra gente terminar esse vídeo, então, vamos chegar lá no destino de Ofélia, né? Vamos falar a Sina de Ofélia, como ficou traduzido aqui, a música da Taylor. Muitas pessoas falam, tipo assim, na música a Taylor tá falando sobre estar pensando em se matar, e aí o namorado dela chegou, e aí agora ela não tá mais pensando nisso, então salvou ela do destino da Ofélia, que era se matar. E é tipo, não é isso que acontece com a Ofélia. Não é exatamente isso que acontece com a Ofélia. Como eu disse, a Ofélia sofre muito na peça. E aí, eventualmente, recebe a notícia. A gente não vê a Ofélia se matar, vírgula. A gente não vê a Ofélia morrer. A notícia é recebida a partir de uma fala da Gertrudes. A gente tem essa fala também no evento da minha companhia de teatro. Segue a gente lá, Cravo Verde, olha. Ao tentar de pendurar os seus coroas nos galhos inclinados, um dos campos invejosos quebrou, lançando seus troféus de ervas e ela própria nas águas chorosas. E essa é a Gabriela, ela atua muito, gente. E aí, a Ofélia caiu nesse lago e morreu. Mas algumas cenas antes, a gente vê a Ofélia enlouquecer. Ela fica doida e começa a cantar, e ela sai por aí cantando enlouquecida, depois de não ter o amor de Hamlet, depois de ter perdido todo mundo. E aí, numa dessas loucuras dela, tem no monólogo aqui, ela fala
ela cai no lago, ela não se joga no lago. E nisso que ela cai no lago, ela afoga. Não foi um suicídio. Foi uma morte quase acidental por esquizofrenia. E aí você vai virar e falar, ué, tia Alice, então, e a música da Taylor? Ué, mas a música da Taylor é exatamente sobre isso. Pensa, Katia, a gente tem essa mulher que perde tudo, contam pra ela que um homem ama ela, sendo que o homem nunca falou isso, e aí ela se enlouquece e começa a cantar por aí. E nisso que ela tá cantando, uma hora ela se perde, cai no lago e morre. Mas chegou alguém e salvou ela do destino de Ofélia, da sina de Ofélia. Entendeu como pensar que a Ofélia se mata? É uma leitura superficial, não só da peça do Shakespeare, quanto também da música da Taylor, que na verdade o buraco é muito mais embaixo. Então, esse, na verdade, é o destino de Ofélia. Tá? Gente, então, olha, a gente tem muita coisa pra falar de Hamlet, dava pra... Talvez no futuro a gente faça um vídeo, mas não era a intenção discutir Hamlet a fundo aqui, era realmente apresentar essa proposta e comparar um pouco com Hamlet e trazer essa discussão da cena de Ofélia. O Rei Leão é a mesma história, gente, esse tio que mata o pai, e aí tem o fantasma, que é o macaco, e aí o Hamlet volta e vai se vingar, blá blá blá, é a mesma coisa, Rei Leão. Então, estudem Shakespeare, leiam Shakespeare, assistam montagens de Shakespeare, é maravilhoso. No final do ano, minha companhia de teatro vai fazer uma, tá? Então segue a gente no Instagram, Cravo Verde. Então tá bom, gente. Próximo vídeo a gente fala de outra coisa, tá? Mas a gente fala de outro filme também, que também é uma adaptação literária.